Olá, queridos. Hoje é domingo de Páscoa e a Bíblia nos ensina que Cristo é a nossa Páscoa. É curioso pensarmos, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, como é surpreendente saber que Jesus venceu a morte morrendo na cruz. O texto que eu quero estudar com vocês hoje é Isaías, capítulo 52, versos 13 a 15, e também o capítulo 53. Esses capítulos de Isaías tratam de forma detalhada sobre a pessoa de Cristo na figura do servo sofredor. Jesus é aquele que viria ao mundo como o Messias prometido, para resolver de uma vez por todas o problema que nós estudamos na semana passada com o pastor Rubens, o pecado do homem que nos separa de Deus desde Adão até os dias de hoje. É aqui em Isaías que nós temos resumido todo o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Isaías vai nos falar da rejeição a Cristo por parte de Israel, da sua morte em nosso lugar, do seu sepultamento, da sua ressurreição e vitória sobre o pecado, da salvação que temos nele e do futuro de Cristo reinando sobre todo o mundo. Lendo o texto, nós vamos ver que os detalhes são tão minuciosos que seria impossível escrever uma declaração, uma profecia como essa, se não fosse o próprio Deus fazer isso por meio de Isaías. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. E conhecendo a história, não dá para dizer que o que ele previu ali foi apenas coincidência. A Páscoa, para nós, é a história da vitória de Cristo. Mas vitória sobre o que, se ele morreu? Eu quero estudar com vocês 4 vitórias que Cristo demonstra no momento da Páscoa e que está descrita para nós aqui em Isaías. Mas antes disso, vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus esse momento. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos acima de tudo, porque o Senhor um dia, por amor a nós, enviou Jesus para dar a sua vida na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, para que houvesse salvação para todos nós, para resolver a nossa separação do Senhor. Agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero então olhar com vocês 4 dessas vitórias de Jesus. A primeira vitória de Jesus foi uma vitória sobre a ignorância. Veja comigo Isaías, capítulo 52, versos 13 a 15. A palavra de Deus diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Esse termo, que tem aqui no início do versículo 13, o servo do Senhor, é um dos títulos usado para Jesus na palavra de Deus, que indica o Filho enviado de Deus, o Messias, prometido ao povo judeu. Isso demonstra então, esse termo aqui demonstra para os judeus esse compromisso que o próprio Jesus teria, e teve, em cumprir a sua obra e trazer salvação para aqueles que o aceitam. Que Jesus faria isso se entregando à morte, e morte de cruz. Uma morte em nosso lugar. Jesus, a Bíblia fala aqui, ele será exaltado, será elevado, será muito sublime
E isso tem a ver com o resultado da obra de Cristo, do seu plano de salvação para o homem. Tem a ver com a Páscoa. Ele venceu a morte. Ele teve sucesso em sua missão aqui na terra. Jesus era a única pessoa que poderia cumprir esse plano, pois ele era o próprio Deus. E nós sabemos que ele fez tudo isso. O que precisaria ser feito foi feito por ele. Ele cumpriu o plano que Deus havia traçado. No versículo 14, nós vemos que muitos pasmaram, ficaram espantados com o sofrimento de Jesus. Ele fala também do aspecto desfigurado de Jesus, né? Jesus sofreu por mim e por você uma morte terrível. Jesus sofreu fisicamente, ele sofreu emocionalmente, ele sofreu espiritualmente. Ele foi espancado em vários momentos, ele foi julgado injustamente pelos líderes religiosos, por Pilatos, por Herodes e também pelo povo judeu. O que Isaías está profetizando aqui é que um dia haverá uma pessoa conhecida entre eles, que é o próprio Jesus, né, que veio, mas eles não o reconheceriam depois do seu sofrimento, porque ele foi desfigurado de tal maneira que eles não mais o reconheceriam. Ele se entregaria por nós naquela cruz. Quando na época da Páscoa, qualquer pessoa assiste um desses filmes que nos contam a história da paixão de Cristo, quem não conhece o plano de Deus, assiste a cena em que Jesus é espancado e ali fica desfigurado e pensam que Jesus foi derrotado, quando na verdade ele estava vencendo Satanás. No versículo 15 nós lemos que o sofrimento de Cristo causou admiração às nações. Essa palavra admiração pode ser traduzida também por purificação. Não é curioso isso? Aqui nós temos esse aspecto fundamental da morte de Cristo, que é a purificação dos nossos pecados, a purificação para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo e no poder substitutivo da sua morte. Você já pensou nessas coisas durante a Páscoa? No fato de que a morte de Cristo teve consequências. Para ele, sofrimento e separação do Pai. Mas para nós, purificação e, portanto, aproximação do Pai. A consequência do sofrimento de Cristo é a nossa purificação, o que nos dá o direito de nos aproximarmos e de nos relacionarmos com Deus. Você tem vivido este relacionamento de proximidade, de intimidade com Deus? O versículo 15 continua dizendo que os reis fecharam a sua boca por causa dele. Esse aqui é um relato de pessoas que colocam a mão na boca, espantadas e aterrorizadas com tudo o que aconteceu na crucificação. E ao mesmo tempo, profetiza a reação destes que verão Cristo na sua segunda vinda. Porque todo mundo vai ficar sabendo que Jesus falava a verdade, que ele era realmente o Salvador enviado por Deus. Eles que cuspiram, espancaram e desfiguraram Jesus, saberão que ele é o Filho de Deus Salvador. Aqueles que passaram a sua vida indiferentes a ele, negando e desprezando Jesus, vão saber, já tarde demais, na sua segunda vinda, que de fato ele era o Filho de Deus Salvador. Todos que o negaram vão ficar chocados em saber que ele voltará como justo juiz, trazendo condenação agora e não mais salvação. E todos perceberão que o Cordeiro de Deus é também o Leão de Judá.
que um dia voltará com toda a sua glória para reinar sobre os seus filhos e condenar aqueles que se mantiveram rebeldes ou indiferentes ao seu sacrifício na cruz. Em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas todas, ele se mostra disposto em gastar a sua vida, como todos nós deveríamos fazer também, anunciando a obra de Cristo na cruz e a sua segunda vinda para reinar neste mundo. Em Isaías, capítulo 52, o verso 15, termina falando: porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. É nossa tarefa fazer a vitória de Cristo conhecida até que Ele volte. Mas esse é só o primeiro aspecto da vitória de Jesus. A vitória sobre a ignorância das pessoas. Ela é dada por Cristo na cruz e por meio da proclamação do Evangelho, a boa notícia para aqueles que creem. Cristo venceu e é nossa missão fazer isso conhecido até que Ele volte. Em segundo lugar, Cristo venceu também a rejeição humana. Isso está nos versos, em Isaías 53, versos 1 a 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías aqui faz duas perguntas. Quem creu em nossa pregação, Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, a quem Jesus revelou o seu poder para salvar o homem. A nova tradução da linguagem de hoje traduz da seguinte forma aqui: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Se referindo ao Evangelho do ponto número 1. Quem será capaz de crer que o Senhor estava agindo em meio ao seu sofrimento? Se Jesus tivesse nascido em uma família rica e importante, se ele tivesse ocupado um alto cargo político ou religioso, é possível que as pessoas fossem atraídas a ele, mas com certeza por motivos errados. Atraídas por muitas coisas, menos por quem de fato ele era. O Filho de Deus Salvador. E Jesus, como vemos no versículo 2, não tinha boa aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse, diz o texto. A aparência de Jesus não satisfazia e nem satisfaz os anseios do povo. Eles, na época de Jesus, da morte de Jesus, eles esperavam um grande guerreiro, um salvador político. E nós? Será que hoje nós seguiríamos um simples carpinteiro? Alguém com pouca demonstração de influência na nossa sociedade? Será que hoje, nos dias de hoje, nós estamos dispostos a virar as costas para aquilo que a sociedade valoriza, para seguirmos fielmente a Jesus? Querido, se você vem para a igreja buscando algo mais do que a reconciliação com Deus, você não vai encontrar. Cristo não entregou a sua vida para você ter prosperidade. Ele não entregou a sua vida na cruz para você viver uma vida mais confortável, sem problemas. Mas Ele se entregou para que você, confiando nele,
tenha o perdão dos seus pecados. É por isso também que muitos não se entregam a Cristo. Por quê? Porque não enxergam a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Confiam na sua autossuficiência, na sua própria habilidade de resolver os problemas. Assim como nós vimos, que Adão e Eva fizeram logo após o seu pecado, usando aquelas folhas de figueira para cobrir o seu pecado. Jesus, vindo ao mundo, com sua aparência inicialmente insignificante, não foi e ainda não é atrativo para muitas pessoas que se mantêm indiferentes a Ele. Queridos, Cristo foi resgatar pecadores, Ele veio para isso, e isso é algo espiritual, é algo sobrenatural. Somente aqueles que reconhecem a própria limitação diante de Deus, um Deus que é todo santo, serão capazes de receber salvação por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Mas o texto ainda chama Cristo de raiz de uma terra seca, ou seja, nasceu num povo também não muito importante. Depois do cativeiro babilônico, 700 anos antes de Cristo, ou 500 anos, 580 anos antes de Cristo, aquele povo, na época de Jesus, agora estava dominada pelo Império Romano. Primeiro, dominada pelos babilônicos, depois eles voltam para Jerusalém, e agora são dominados pelo Império Romano. Então Jesus nasceu de modo simples, no meio de um povo também desprezado, dominado pelo Império Romano. Jesus era uma pessoa tão comum que Judas, quando foi traí-lo, ele teve que beijá-lo para que os soldados o reconhecessem. Ele foi considerado nas Escrituras o mais rejeitado dentre os homens. Ele foi maltratado, homem de dores que sabe o que é padecer, diz o texto. A sua vida e seu ministério foram marcados pela dor. O versículo 3 ainda diz: e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Não pensa que todos aqueles discípulos, as multidões, que em algum momento seguiram Jesus, não pensem que eles estavam ali aos pés da cruz, lamentando a morte de Jesus. Não, pelo contrário, nós sabemos que até os amigos mais íntimos de Jesus, com a exceção de João e algumas mulheres, todos eles se dispersaram no momento da crucificação. Pessoas assistiram à morte de Cristo como um espetáculo, mas não demonstravam nenhum interesse real na pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, ainda hoje, parece que existem pessoas que se aproximam de Jesus, que vêm para a igreja apenas para ver um espetáculo, para participar de uma atração no domingo à noite, e não para ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Estes, eu afirmo sem medo de errar, ainda não entenderam o que é a Páscoa. Uma terceira vitória de Jesus, além da vitória que ele teve sobre a ignorância e a vitória que ele teve sobre a rejeição humana, Jesus também venceu sobre os pecados. Dê uma olhada comigo nos versículos 4 a 6 de Isaías 53. A palavra de Deus diz assim, verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Páscoa, queridos, vocês se lembram como ela começou lá no Antigo Testamento? O povo de Israel foi libertado da escravidão de 430 anos que permaneceram no Egito, e a Páscoa para o judeu era a comemoração dessa libertação. Deus instruiu o seu povo, que estava escravo, a preparar um cordeiro que todos comeriam na noite da libertação. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas portas das casas dos israelitas, para que o anjo do Senhor, ao passar, não matasse os primogênitos de cada família. Ao ver o sangue nos umbrais da porta, ele passaria por cima, e é isso que significa a Páscoa do judeu. A festa da Páscoa para eles era um memorial de libertação do Egito. Esse cordeiro e o sangue que os libertou apontavam para Jesus, que foi chamado depois por João Batista do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, agora não só de Israel, mas de todo o mundo. Para Jesus resolver o problema do pecado humano acumulado perante Deus desde o Éden até o último pecador que ainda vai nascer, duas coisas precisavam acontecer. Primeiro, Jesus teve que assumir todos esses pecados, tomar sobre si. É sobre isso que o texto está falando. Ele tomou, levou sobre si, foi traspassado, moído pelas nossas transgressões e iniquidades. Jesus voluntariamente assumiu todos os pecados de todos os tempos como se fossem seus próprios pecados. É por isso que nós, no relato da cruz, sabemos que Deus virou as costas para Jesus, quebrou a comunhão que existia entre eles, porque todos os nossos pecados estavam sob o seu Filho Jesus. Isso precisava acontecer, porque Deus, na sua justiça, não poderia apenas deixar para lá os nossos pecados. Um preço deveria ser pago, e Cristo pagou por nós naquela cruz. Deus então descreve aqui como teve que esmagar Jesus Cristo, por causa de toda a impiedade, de todo o pecado que eu e você cometemos contra Ele. Deus puniu em seu Filho amado todas as nossas transgressões, todo tipo de pecado, de todas as pessoas, de todo o tempo. Mas, em tudo isso, a boa notícia é que os sofrimentos, a morte de Cristo, o castigo que Ele sofreu, providencia paz para aqueles que o têm como Senhor. Versículo 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você tem essa paz vinda de Cristo? No último mês nós temos vivido uma situação de muitas incertezas. A saúde, a economia, a vida social do país passa por uma crise enorme. Você sabe disso. Mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Nós estamos vendo que a Páscoa para nós é sinal de paz. Paz que nós podemos experimentar quando somos de Cristo, porque na sua morte Ele garante uma esperança que vai além dessa vida, uma esperança de vida eterna. A segunda coisa que precisa acontecer para que os meus pecados sejam perdoados e eu tenha essa esperança, além de Jesus assumir os pecados, é preciso que eu coloque a minha confiança em Jesus Cristo. Jesus sofreu, mesmo sendo Deus. Ele nunca pecou, mas pagou o preço dos nossos pecados. E por isso a paz com Deus nos é dada no momento em que aceitamos esse sacrifício como o único meio de chegar até Deus. Nós não temos acesso a Deus por fazermos o bem,
por frequentarmos a igreja, por darmos dinheiro na igreja, ou por os necessitados. Nada disso. Essas coisas até agradam a Deus, mas antes dessas coisas todas, é preciso reconhecer que eu sou pecador. Precisamos confiar em Jesus para dirigir a nossa vida em todos os aspectos. E assim, em Cristo, eu vou poder experimentar essa paz que é prometida aqui em Isaías. Você tem vivido essa paz? O que falta ainda acontecer para você confiar plenamente em Jesus Cristo como seu Salvador? O que falta? Mas Isaías não para por aqui. Ele continua descrevendo o sofrimento e desprezo que Jesus enfrentou por nós. Veja como continua o texto nos versículos 7 a 9. Isaías 53, 7 a 9, dizem assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E ele não abriu a boca porque a acusação final que foi feita a respeito dele foi de que ele afirmou ser o Filho de Deus. E isso era uma verdade. Ele não tinha como negar. Ele de fato era o Filho de Deus. Versículo 8. Por juízo opressor ele foi arrebatado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Uma referência ao povo judeu. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Essas aqui são profecias muito específicas a respeito de Jesus, mostrando até mesmo a forma como ele morreria, né? A forma como ele seria sepultado. E vendo essa quantidade de detalhes, dá para entender por que os judeus deveriam ter reconhecido Cristo. Reconhecer que ele era de fato o Messias, prometido por Deus como libertador daquela nação. Os judeus entendiam muito sobre linhagens, não é? Havia profecias suficientes no Antigo Testamento a respeito da linhagem de Jesus, mas também a respeito da sua obra, o suficiente para que eles crescem, mas eles não deram ouvidos. O que aconteceu com o povo é que eles tinham corações rebeldes e endurecidos. Não adiantava sinais. O Evangelho de João nos fala, em João 12:37, que o problema do homem não é a falta de informação, não é a falta de sinais por parte de Deus. O texto, João 12:37, diz que, embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, eles não creram nele. Então nós aprendemos aqui que aqueles que não se chegam a Jesus, não é porque não têm informação suficiente, mas é porque não creem, é porque eles não querem se relacionar com Jesus. Eles não querem obedecer à palavra de Deus. Eles não querem viver de acordo com o padrão das Escrituras. Eles querem sim viver a sua própria vida, do seu próprio jeito. Eles não confiam naquilo que Deus diz ser o melhor para as suas vidas. Os judeus foram assim. Hoje em dia, muitos continuam agindo da mesma forma. Embora Jesus tivesse feito tantos sinais na sua presença, eles não creram nele. Quantos sinais Jesus já deu para você de que ele se importa com a sua vida, de que ele é Deus verdadeiro? O que você está esperando para crer? Para confiar, seria uma outra tradução para essa palavra crer, né? Para confiar que Jesus é a única solução para a sua vida. Não é o remédio,
não é o dinheiro, não é o seu cônjuge, não são os seus pais ou então seus filhos. Jesus é a única solução para a salvação da sua vida. No texto de hoje, Isaías pergunta: Senhor, quem creu nessa pregação? A resposta para nós nessa noite é que só vão crer nesta pregação aqueles que se humilharem e reconhecerem que precisam de ajuda, que não podem resolver tudo com a sua sabedoria humana, com a sua formação, com a sua posição social, com as suas artimanhas, a sua experiência de vida. Não, é preciso entender a Páscoa, a vitória de Cristo na cruz. Jesus, em todo o seu discurso, teve que ensinar para o povo a maneira correta de entender as coisas. Ele tantas vezes corrigiu o povo, até aqueles que se diziam doutores na lei, dizendo: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, ele dizia. Jesus sempre confrontou o pensamento humano para mostrar que eles não conheciam as Escrituras. Nos Evangelhos, ele faz questão de mostrar que, via de regra, as pessoas nem sabiam o que estavam dizendo. E hoje em dia, não é muito diferente. Como se ele dissesse: vocês precisam aprender a pensar como Deus. Vocês precisam aprender com Deus como é que essa vida deve ser. Como é que a sua vida deve ser. Vocês estão errados nos seus pensamentos, nas suas racionalizações, nas suas justificativas. Vocês, na verdade, estão se afastando de mim, ele diz, nas suas próprias ideias. Voltem. Esse é o chamado de Deus para nós. Aprendam comigo. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Jesus, quando se revela a nós, ele espera que a gente dê um passo na sua direção. Qual é o próximo passo que você precisa dar na direção de Cristo? Para terminar, em quarto lugar, sabemos que Jesus teve vitória sobre a morte. Ele ressuscitou, é o que nos diz os versos 10 a 12. A palavra de Deus diz assim, Isaías 53, 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a sua vontade, a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu, Deus falando aqui, lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sem o entendimento correto do plano de Deus, nós poderíamos dizer que ele está sendo cruel aqui. Porque o texto começa aqui, versículo 9, versículo 10, dizendo que ele se agradou em moer Jesus. A palavra que agradou indica que Cristo satisfez a ira de Deus, por isso ele se agradou. A ira de Deus contra o pecado. Deus se agrada porque Jesus cumpriu a sua vontade soberana,
que era necessária para salvar a humanidade. Cristo, na sua morte, disse: está consumado. A missão de Jesus foi cumprida. O Pai está satisfeito. Os pecados foram pagos. E Jesus também está satisfeito por cumprir o seu propósito, a missão para a qual foi enviada. Cristo conquistou na cruz aquilo que nenhuma outra religião, boa ação, esforço pessoal poderia conquistar. Cristo na cruz conquistou salvação, a vida eterna para aqueles que se entregam a Ele. Mas como ter certeza que de fato Ele venceu a morte? Isso pode ser percebido aqui no texto, com essa afirmação de que Ele não morreu e acabou, Ele morreu, mas depois, Isaías está dizendo aqui, que Ele vê a sua posteridade. Ele vê o resultado do seu penoso trabalho. Assim, Cristo prova não só que ressuscitou, mas também a sua divindade, porque Deus é o único, Jesus Cristo como Deus é o único que pode dar a sua vida e tomá-la de volta, voltar a viver. O Evangelho de João fala sobre isso, que Ele dá a sua vida e a toma de volta. Na época de Jesus era comum que homens fossem crucificados. A diferença de Jesus é que Ele venceu a morte. Jesus, ao ressuscitar, conquistou então a vida eterna para aqueles que se entregam a Ele. Jesus, ao ressuscitar, provou que Ele era Filho de Deus porque Ele tinha dito que ia ressuscitar depois de 3 dias, da mesma maneira que Ele disse que era o Filho de Deus. Ele não estava mentindo. O versículo 11 afirma que Jesus, após a ressurreição, veria o penoso trabalho da sua mão e ficaria satisfeito. Querido, Jesus não morreu como um coitadinho, mas Ele se entregou para cumprir o plano de Deus e ficou satisfeito com isso. Será que nós demonstramos esse mesmo tipo de compromisso e disposição de obedecermos a Deus, de cumprirmos a missão que Ele tem para nós? A missão de glorificarmos o Seu nome acima de todas as coisas? Jesus ficou satisfeito por prolongar seus dias após a morte. Ele ressuscitou. Jesus ficou satisfeito ao ver o resultado que a sua morte produziu: perdão para o homem. Jesus ficou satisfeito ao justificar aqueles que Deus lhe deu: salvação. Jesus ficou satisfeito por gerar uma descendência de filhos a Deus: filiação. Jesus ficou satisfeito porque ao ressuscitar, Ele passou a reinar em nossas vidas, e um dia Ele vai reinar sobre todos. Queridos, a verdadeira Páscoa é essa, que Cristo venceu a morte ao ser crucificado. Ele venceu a ignorância por meio do Evangelho. Cristo venceu a rejeição humana, dando a vida para aqueles que se entregam a Ele. Ele venceu o pecado, assumindo todos esses pecados em nosso lugar. E Ele venceu a morte, pois Ele ressuscitou. Tendo em mente essas coisas todas, o meu desejo para todos nós é que nós tenhamos uma feliz Páscoa, com o entendimento correto do que isso significa para nós. Vida após a morte. Vida por meio de Cristo. Que essa seja uma realidade na sua vida no dia de hoje. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pelo teu plano maravilhoso de salvação. E te louvamos, Senhor, porque apesar do sofrimento de Cristo, Ele não foi uma vítima. Ele, que é o teu Filho, o próprio Deus, se entregou para que hoje nós pudéssemos ter esse relacionamento vivo com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, que nos dá esperança. Esperança
para uma vida de paz aqui nesta terra, mas esperança de uma eternidade com Deus no futuro. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.